Deus e eterno Pai, na Tua presença nesta noite, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecermos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Agradecermos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de honra, glória e adoração. E convidamos o Espírito Santo para nos instruirmos na Tua reta justiça e que nós possamos ser edificados na Tua palavra. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra no dia de hoje, e que nós possamos ser cheios do Teu conhecimento, do Teu saber. Pai, em nome de Jesus, que nós cresçamos não somente no conhecimento, mas estatura e também na graça. Em nome de Jesus, tira todo impedimento, todo percalço, tudo aquilo que não provém do Senhor, e que o Teu nome seja glorificado acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Bom, irmãos, não vou esperar o restante dos irmãos, já esperamos até 15 minutos, né? É o máximo que dá para esperar os irmãos chegarem. Semana passada, né, nós ficamos na interface, semana passada não, retrasada, na interface, né, da primeira aula, do tema que nós vamos abordar. Falamos um pouco sobre o esboço, né, também os objetivos da lição, e nós vamos dar sequência, né, onde nós paramos na página 35, sobre a árvore do conhecimento. Né? Nós estamos estudando a martiologia, que é a doutrina do pecado. Né? Nós estamos falando sobre a natureza do pecado, como o pecado ele nasceu, como o pecado ele entrou na humanidade. Nós começamos essa matéria na aula anterior e agora nós vamos dar sequência, nós vamos entrar mesmo na matéria, né, a partir de hoje. Nós falamos o que significa amartia, né, e logia. Amartia, pecado; logia, ciência do pecado, né? Estudo, ensino sobre o pecado. Vamos lá. A árvore do conhecimento. Muita fantasia que surge na mente do leitor natural das Escrituras, principalmente quando lê assuntos que diz respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9, versículo 16 e versículo 17. Do solo fez brotar toda sorte de árvores agradável à vista, boa para alimento. E também a árvore do conhecimento, a árvore da vida no meio do jardim, é a árvore do bem e do mal. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Né? Primeiro entendimento que nós devemos ter acerca, né, do pecado é o princípio da humanidade, da criação. O Senhor criou, né, Adão e Eva e colocou eles no jardim do Éden para que eles pudessem não somente zelar pela criação, né, toda a criação de Deus, mas também que eles fossem os primeiros de toda a humanidade. Deus tinha planos, Deus tinha propósitos com Adão e com Eva. Tanto tinha planos e propósitos que Ele abençoou e disse que eles deveriam multiplicar e encher toda a terra. Também ordenou que eles se sujeitassem, todos os animais, todos os seres vivos, que Ele dominasse todos todos os animais e toda a criação de toda forma. Então, olha só, há muita dúvida e há muito comentário sobre acerca da árvore da vida. Por que Deus colocou a árvore da vida, sendo que o homem já era eterno? Deus já tinha eternizado o homem. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? E aí as interpretações são mirabolantes a respeito disso. Então nós precisamos entender, né? Nós vamos abordar sobre isso agora. O que a árvore não era, né? O que a árvore do conhecimento não era. Existem várias teorias sobre o que tenha sido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que tipo de árvore era esta? A linguagem referente a ela se aplicada de uma forma literal ou figurada?
O assunto analisado à luz das Escrituras não apresenta nenhum problema de interpretação. Uma das opiniões mais comuns quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, opinião aceita por não poucos crentes sinceros, é que a linguagem aplicada mesmo é de forma figurada e trata de Deus proibindo o relacionamento marital entre Adão e Eva. Daí surgiu a crença popular que o pecado do primeiro casal foi o relacionamento sexual. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Que não era para Adão possuir Eva, né? Não era para Adão possuir Eva. Olha só, hoje em dia a gente não ouve mais falar tanto sobre isso. Mas quando eu ainda caminhava no berçário da igreja, né? A gente era mais novo na fé, porque eu não vou falar quanto tempo faz isso, se eu não passo vergonha. E aí, quando a gente era mais novo na fé, e o tempo era outro, a gente vivia uma outra realidade de evangelho que nós vivemos hoje, ouvia-se muito falar, porque tudo era pecado. Não pode isso, não pode aquilo, né? Não pode fazer isso, não pode vestir assim. Eu venho de uma época, já falei isso aqui, vou repetir, eu venho de uma época que homem não podia usar boné, homem não podia usar barba, né? Os crentes mais antigos era só barba feita, cabelo social, e só podia andar de social. Pra você ter uma ideia, ele só podia vestir social. Até em casa se andava se vestir de social. Só tirava a roupa para tomar banho, para dormir, dormia de social. O negócio era estreito. Não podia usar bermuda, não podia. Até para ir para a praia tinha que ir de social. É verdade. A gente dá risada, mas isso era uma realidade da época, né? Então havia muita falta de compreensão do que realmente a palavra ensina. Então a mente das pessoas era muito fechada. Isso não quer dizer que elas estavam somente erradas. Elas eram sinceras, elas acreditavam nessas verdades. Era ensinado assim. Daí veio a internet, e a internet começou, né, a trazer uma outra ciência, né, através da comunicação. E aí nós começamos a aprender muitas coisas que às vezes era só aprendido num culto de doutrina, no culto de ensino em cima do altar. E era só falar dentro das igrejas. Então não era tão difundido. Então a internet, ela veio aí, as redes de comunicação vieram para poder dar uma alavancada e todo mundo poder ter acesso, mais acesso ainda à palavra de Deus. Eu venho de uma época que a gente não pesquisava no Google sobre um assunto. Eu venho de uma época que você lia a Bíblia e aquela palavra que você não entendia, você usava um dicionário. Quando você estudar a Bíblia, você tinha que usar a Bíblia, um dicionário da língua portuguesa, uma enciclopédia bíblica e às vezes você tinha que usar um dicionário do hebraico para o grego, ou do grego para o português. Então e isso era tudo livros, para poder interpretar a Bíblia, as palavras, os costumes, você tinha que estudar tudo aquilo. Hoje não, hoje tudo é mastigadinho, né? Você pergunta assim, tradutor, hebraico para o português, e coloca a palavra lá, sai. Se você colocar lá, né, ok, Google, do grego para o português, fala a palavra, ele vai lá e faz. Mas se você não sabe pronunciar a palavra, você vai lá, digita a palavra igual você está vendo, e o Google te dá. Hoje tudo é mais acessível. E aí, dentre essa revolução progressiva que veio acontecendo, as pessoas começaram a ter mais acesso ao conhecimento, e o acesso ao conhecimento fez que a mente de muitas pessoas abrissem, né, para crescimento e outras para perdição, infelizmente, né, porque uns acabaram, né, até mesmo indo além do que a Bíblia realmente, verdadeiramente ensina. Então eu venho de uma época em que as coisas eram diferentes. As mulheres não podiam usar maquiagem, as mulheres não podiam cortar o cabelo, não podiam fazer sobrancelha, né? A mulher só podia usar de saia. Dependendo da igreja, a saia era do joelho, aqui, ó, do joelho abaixo, 3, 4 dedos do joelho, era o máximo que a mulher podia usar. Ela não podia usar uma saia que fosse acima de 4 dedos abaixo do joelho. Ou então ela usasse um vestido que fosse até o tornozelo do pé. Se mulher vestisse calça naquela época, ela era repudiada na igreja. Então eu venho de uma época que o conhecimento era assim. A mente era fechada. E por ser difundido nessa época, surgiu essa crença, né? Qual era a crença? A crença que o pecado original, o pecado de Adão,
foi ele ter coabitado, né? Ter tido uma relação íntima com Eva. E Deus não tinha ordenado isso, mas será que isso é uma verdade? Né? Será que isso é o que a Bíblia ensina? Nós vamos aprender daqui a pouquinho, né? Então, os mais novos não ouvem mais falar sobre isso, mas a quem tem um pouquinho de caminhada no Evangelho, lembra muito bem que isso era muito difundido dentro das igrejas. Essa crença é espúria e não tem apoio bíblico, pois o que lemos na Bíblia é que antes de Eva dar ouvido a Satanás e Adão e deixar de ser iludido pela sua mulher, como complemento afetivo e como meio de procriação, criou Deus, pois o homem à sua imagem, de Deus o criou e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multiplicai-vos e cheie a terra e sujeitai. Portanto, mesmo antes do pecado de Adão e Eva, o relacionamento sexual entre ambos foi um meio estabelecido por Deus para a fecundidade feminina, para que a terra fosse cheia, à luz do capítulo 3 de Gênesis. Eva, que estava só, quando foi abordada pela serpente e levada a comer do fruto que Deus proibira, só depois de ter sido persuadido pela sua esposa, é que Adão comeu do mesmo fruto. Esta é a mais uma prova que a razão da queda de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. Agora, colocando bem em pauta aqui, na verdade, nós acabamos, né, aplicar, quando esse difundiu esse conhecimento, logo em seguida veio um outro conhecimento em cima disso daí, que em cima desse ensino se pregava que a relação sexual não era para prazer, somente para procriação. Quem lembra disso? O homem só podia ter relação com a sua esposa, e sua esposa com o seu esposo, se fosse para procriação, né? Aí veio a janela do conhecimento, né? A ciência foi multiplicando, e aí foi entendido que a relação íntima não é só para procriação, que o organismo, tanto do homem quanto da mulher, né, foi criado e específico para que ele e ela tenham prazer. Então, muito era pregado, muitos casamentos antigos perduraram pela aliança e pelo comprometimento, e não pelo sentimento afetivo. Muita gente está casado 30, 40, 50 anos, não porque amaram um ao outro de verdade, mas pelo compromisso e o costume, né, fizeram com que aquela aliança perdurasse tantos anos. E aí, depois de uma vida inteira vivendo juntos, é impossível, né? Aliás, quase impossível que essas pessoas se separem, porque é desenvolvido sim uma emoção afetiva um pelo outro. Mas o que rege um relacionamento não é o acordo verbal feito perante as testemunhas e diante de Deus, mas o que rege um casamento é o que um nutre de sentimento um pelo outro. Essa é a regra principal, né? A decisão que eu tomo de viver com aquela pessoa. Então, e a parte, né, da relação sexual faz parte desse processo, né? Faz parte desse processo. Então, muitos acreditavam que era só para procriação, para ter filhos. Se não for para isso, e aí daí veio outra, quando desenvolveram, né, os anticoncepcionais, falando etapa a etapa, né, das coisas que a gente passamos. Aí veio quando a época que os anticoncepcionais começaram a ganhar força, né? As doenças começaram a aparecer, a natalidade começou a crescer muito, e aí os anticoncepcionais começaram a ser comercializados à revelia. E aí as igrejas começaram a proibir os membros, as irmãs, as mulheres, de tomar anticoncepcional, porque era pecado, porque elas estariam matando uma vida. Outra interpretação equivocada da palavra de Deus, né? Porque ninguém tem o controle e o poder da vida, é Deus que tem o poder da vida, né? Só Deus tem o poder de tirar,
Só Deus tem o poder de trazer a vida. Homem nenhum tem esse poder ou esse jeito de fazer isso acontecer, né? Precisa de uma ação. Aí, logo com o tempo, com a janela do conhecimento abrindo, aí nós vamos entender que Deus abençoou toda a humanidade. Não é algo específico para o cristão, é para toda a humanidade. Está em nós. Então, veja bem, é algo natural, não espiritual. Se unir um homem com a mulher não tempo fértil, vai acontecer filhos. É simples. Não precisa ser um expert, não é algo, não é Deus que foi lá e plantou a sementinha para nascer, não. Precisa-se do homem, precisa da mulher para que eles possam ter filhos. E aí, né, veio com o aumento da ciência e a janela do conhecimento se abrangendo, o homem e a mulher hoje entendem muito melhor sobre a área, mas há 10 anos, 15 anos atrás, a mente era fechada. Dentro da igreja, se falasse sobre anticoncepcional, se falasse sobre vasectomia, se falasse sobre ligadura, se falasse sobre DIU e sobre tantos outros métodos, né? O único método que era aceito era a tabelinha. A tabelinha era aceita, mas a tabelinha sempre foi falha, né? Nessa de tabelinha, eu tenho 3 filhos. 3. Então, fica difícil. Então, no nome de Jesus, quando há um entendimento, meu primo é pastor. Espero que ele não veja. Ele tem 6. Mas ele é dessa época, porque ele era da Deus e amor, né? Então ele era lá, é desse jeito até hoje ainda. E ele era da Deus e amor. Então na casa dele não tinha televisão, né? Hoje ele é bem diferente do que era, mas na casa dele não tinha televisão, ele tem 6 filhos. E foi assim, não tinha televisão, não tinha, era só rádio, era só na rádio evangélica, né? Então acabou que a família... A gente tem, assim, eu tenho assim, um pouco do conhecimento a respeito disso, porque o pessoal que eu convivi com eles era da Deus e amor. Então tinha isso tudo. Mulher não podia nem passar o cabelo do braço, era igual uma coisa de lobisomem. As pernas também, se olhava no cabelo, mas igual na cabeça. Nas pernas você não podia rapar a perna, não podia fazer sobrancelha, não podia fazer nada. Brinco, nem pensar. Batom. Se a mulher chegasse na igreja com batom, com brinco na orelha, as irmãs punha para fora, não deixava entrar. Não, isso é o Satanás, não sei o que é, não sei o que. Infelizmente, né, foi uma época que a igreja viveu e que era falta de conhecimento. Não é que a Bíblia não existia, pelo contrário. Só que havia as pessoas que estavam para ensinar. A Bíblia diz que o povo erra porque os sacerdotes têm negado o conhecimento, né? Abre para mim aqui Oséias capítulo 6. Deixa eu ver se é Oséias capítulo 6. Olha só que interessante. Eles viviam mais ou menos um conhecimento assim, mais ou menos quase igual o testemunho de Jeová. Se o pastor falasse ali, acabou. É isso mesmo. Entendeu? Porque o testemunho de Jeová, eles têm no bairro do Brooklyn, né, nos Estados Unidos, tem um tal de corpo governante. Se ele colar que pedra é falsa, pode até quebrar a cabeça dos testemunhos de Jeová, mas a pedra tem que ser falsa. Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu falei 6, mas é o versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Abre aqui para mim. Olha aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também me esquecerei dos teus filhos. É lógico que aqui é uma referência ao povo israelita sobre determinadas circunstâncias que estavam acontecendo lá. Mas daqui nós podemos extrair verdades para essa época que nós estávamos, que a igreja viveu. Veja bem, o povo foi destruído porque lhe faltava conhecimento. Casamentos foram destruídos, uma vida vivida juntos de forma equivocada e errada, e foram privados de prazer,
de felicidade, de comunhão, de mutualidade, companheirismo, de várias outras experiências que todo ser humano tem direito, inclusive os cristãos, foram privados por causa que faltava conhecimento. Por que faltou conhecimento? Por que faltou conhecimento? Faltou conhecimento porque o sacerdote deturpiu a verdade pela mentira. Tudo aquilo que o pastor falava, as pessoas aceitavam. Então, nem sempre os pastores eram bem instruídos. Nessa época, os pastores mal pregavam a palavra, né? Hoje nós vivemos uma época que o conhecimento e a ciência têm se multiplicado. Tem muita gente em cima do altar, cheio de Deus e cheio da palavra, né? Cheio de conhecimento, cheio de cursos, cheio de sabedoria, cheio de ciência, então consegue aplicar. Isso eu estou falando no bom sentido, porque tem também pessoas que acabaram se perdendo no saber e no conhecimento e acabam piorando a situação. Mas hoje tem muitas pessoas que, por causa de ter essa variedade de conhecimento em cima do altar, as pessoas começaram a ter mais o interesse, não sei se eu posso usar essa palavra, mas vou usar mais interesse em procurar conhecimento e provar se aquilo que está sendo dito é de fato verdade ou não. Então, por causa disso, as coisas foram mudando, né? Ninguém pode parar o progresso, as coisas foram mudando e as pessoas começaram a se adequar. O problema é que as pessoas não souberam aonde parar, né? A liberdade tem um limite. As pessoas ultrapassaram o limite da liberdade. Então isso aconteceu já antes, isso aconteceu. Então quando a gente vai subir aqui, né, para ministrar uma palavra, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre tem que guardar o nosso ponto de vista para nós mesmos. A Bíblia diz que a fé que nós temos para nós e para com Deus. Nem tudo que eu creio, eu tenho que vir aqui em cima do altar e anunciar. Então hoje a gente entende, isso se chama ética cristã. Sabe por quê? Às vezes quem está ouvindo não tem a mesma maturidade que eu tenho para absorver aquilo que eu creio. E por a pessoa não ter essa maturidade, e eu posso fazer com que ela venha se destruir por não ter maturidade para suportar a verdade que eu creio. Não quer dizer que eu estou errado, quer dizer que a verdade que eu vivo, eles ainda não estão prontos para viver. Então eu não posso, então às vezes tem coisas que a gente tem que guardar para nós, que naquela época as coisas não eram guardadas, eram pregadas à risca, né? Hoje nós temos que ensinar, desde sempre deveria ser assim, aquilo que a Bíblia deixa de claro, né? Aquilo que está claro na palavra de Deus, aquilo que está bem explícito, é aquilo que nós devemos ensinar. Então aquilo que a Bíblia não ensina, nós não devemos nos acovardar ao ponto de não termos o que responder, dizer, olha, eu não sei a respeito desse assunto, né? Eu não sei como me portar, eu não sei como me expressar diante desse tema. Então, o maior erro da liderança é que ela sempre quis, ela parece ser Jesus, pastores, parece ser Jesus mesmo. O maior erro das lideranças foi que ela sempre quis dar uma resposta para tudo. O pastor é aquele que tem que responder todas as perguntas. Por causa disso, muitas mentiras foram criadas e vivenciadas por pessoas por causa do quê? Por causa desse simples fato de a autossuficiência estar em cima dos altares, e aí o que o pastor falar é lei. Então ele, eu acho que é assim, então acabou, né? Mas a verdade é que desde os tempos bíblicos, a Bíblia diz que os crentes de Bereia, que creram na palavra do Evangelho, tudo que os apóstolos diziam para eles iam nos manuscritos para ver se aquilo que eles estavam dizendo estava verdadeiramente escrito. Hoje nós vivemos uma época que as pessoas elas ouvem e acreditam naquilo que elas querem acreditar. Olha, isso é muito importante, né? Eu só sair um pouquinho e já vou voltar. Mas hoje nós vivemos uma época que as pessoas sabem o que é verdade, pastor. Elas sabem o que é certo, mas elas vão e acreditam e se entregam para aquilo que elas querem, e não porque elas não conhecem. Isso é muito sério. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Tem muitas pessoas que não querem ficar em determinada igreja por causa
da cobrança que é em cima dela, ou por causa da palavra que é pregada, ou porque ela não é aceita do jeito que ela quer ser. Isso, do jeito que ela quer ser. Ela quer servir a Deus do jeito dela. E aí a igreja não aceita ela servir a Deus daquela forma, dentro daquela igreja. Então o que a pessoa faz? Ela vai para um lugar. Tem muita gente que fala assim: não pode deixar de ir para a igreja, irmão. Ó, se não está bom aqui, se você não sabe, vai em outra que você se encaixa. Não é assim que as pessoas falam? Isso é o maior erro. O maior erro. As pessoas não têm que procurar uma igreja que se adequa a ela. É ela que tem que procurar uma igreja que ela se adeque à igreja. Ao contrário. Mas como assim se adequar à igreja? Se adequar com a igreja mais perto da Bíblia. Por exemplo, eu vou naquela igreja me confronta. A palavra que é pregada é uma palavra de vida, é uma palavra de salvação. Às vezes é uma palavra de confronto, dói, machuca, mas é uma palavra que é verdadeira. Então eu vou ficar lá. É ali que eu tenho que ficar. O problema é que as pessoas vão aonde as pessoas estão pregando aquilo que elas querem ouvir. E aí é como se você entrasse, veja bem, eu almoço quase todos os dias, não todos os dias, mas quase todos os dias eu almoço, né, em lanchonetes, restaurantes, às vezes padaria. Eu já conheço quase, se não todas as padarias e todos os restaurantes dessa cidade. Se eu não conheço todos, em 2 anos almoçando na rua, 2 anos e meio, quase 3 anos almoçando na rua, eu já comi praticamente quase todos os rebimboca da parafuseira aqui dessa cidade. Já restaurante famoso da cidade e restaurante também feito no quintal da casa. Tudo que você imagina. Então teve lugar que eu voltei para comer porque a comida era boa, né? O ambiente era limpo, o atendimento era exemplar, mas teve lugar que eu comi uma vez e falei assim: nunca mais eu quis aqui, né? Nunca mais eu quis aqui, porque eu não gostei da comida, eu não gostei do atendimento, eu não gostei do ambiente, eu não quis aqui. Então às vezes nós queremos tratar a igreja e o reino de Deus dessa forma. Eu tenho que gostar do ambiente, eu tenho que gostar da comida, eu tenho que gostar do ambiente, eu tenho que gostar do atendimento. E aí, se eu gostar do atendimento, se eu gostar do lugar, se eu gostar do atendimento, se eu gostar da comida, então eu volto. E isso está errado. Porque às vezes a comida que vai nos dar sustância é aquela que nós não gostamos. Eu lembro que eu tive anemia quando eu era pequeno. E minha mãe me obrigou a comer beterraba. Por isso até hoje nunca mais eu como beterraba. De tanta beterraba que eu comi. Era beterraba de dia, de tarde e de noite. Era suco de beterraba. Era beterraba cozida. Beterraba frita. Tudo que é jeito. Mano, mas eu estava com anemia na época. Eu devia ter uns 6, 7 anos. E eu peguei um ranço de beterraba. E quando a pastora faz lá em casa lá, eu fiquei à distância. Foi bom que foi isso. A gente era folha de mandioca com casca de ovo, torrada, e tinha que comer aquilo todinho na comida. Misericórdia. E minha mãe fez muito para mim. Mas é o que me curou. É o que me curou. Eu falando com você, todo mundo gosta de comer comidas diferentes e tal, mas o que te sustenta é o arroz e feijão. É o básico, arroz e feijão. É a ração diária. Mas você quer comer uma lasanha, você quer comer, né, uma picanha, é ótimo comer alguma coisa diferente. Mas o que sustenta muitas das vezes é aquilo que é comum. Então as pessoas, elas estão indo naquilo que elas querem. Pegando um gancho do que o senhor está falando, a gente, no final, não criticando que, né, o Espírito Santo ele usa da forma que ele quer, né? Mas aqui você convida algumas pessoas aqui dos bairros nossos aqui mais próximos para poder ir no seu ministério. Aí eles falam com você que assim, vocês buscam. Não buscamos, sei lá. Aí eles, para poder ouvir uma palavra assim, do jeito que eles querem, para trazer vida financeira boa, eles pegam a lotação de manhã cedo aqui, vai para o Universal, vai para o Mundial. E para ir na sua igreja, no bairro, você tem que buscar de classe. Entendeu? Vai procurar um alimento diferente, uma coisa que vai alegrar o coração sobre Isso, aí que tá. Essas pessoas, elas não estão sendo enganadas, elas estão fazendo escolhas, é diferente. Ser enganado é diferente de fazer escolha. Ser enganado é acreditar na mentira como se fosse verdade.
Fazer a escolha é trocar a verdade pela mentira. Por quê? Porque a mentira me serve, a mentira me atende, a mentira me dá uma estabilidade. Então eu me vendo a mentira, né? Então, você já viu a história da mentira e da verdade? Por que a mentira hoje é pregada como verdade? Tem a história que a mentira ela, a verdade, né, no caso, ela chegou num lugar onde tinha água, e a mentira falou assim para a verdade, falou assim: olha, que dia lindo, que dia maravilhoso, sol brilhando, você não está com calor, verdade, e tal. E aí a verdade pegou e falou assim: mas espera aí, a mentira falando a verdade, realmente, o céu está bonito, o sol está quente, né, e eu estou com calor, né? A mentira falou verdade. Aí a verdade se iludiu com a mentira, porque aí a mentira falou assim: olha, tem água ali, vamos nos banhar e tal, vamos refrescar nesse calor. E aí o que aconteceu? As duas entraram na água. Nisso que a verdade mergulhou para se refrescar, a mentira saiu da água, pegou as roupas da verdade e saiu apregoando a mentira como se fosse verdade, todo mundo acreditando. Por quê? Porque ela estava vestindo as roupas da verdade. E a verdade saiu nua, mas não tendo que se envergonhar, foi até a cidade nua. Porque ia se envergonhar do quê? Porque ela era a verdade. E quando a verdade foi dizer o que a mentira fez, todo mundo tomou a verdade como mentirosa, porque estava nua. E ninguém quer ver a verdade nua e crua. Todo mundo prefere uma mentira disfarçada de verdade. Então, essa é a realidade. As pessoas, elas acreditam no que elas querem. E isso é escolha. Isso é escolha. É muito importante. Porque se você confrontar, é muito importante a gente saber disso. Porque quando você confronta uma pessoa que fez a escolha pela mentira, quando você encurralar ela explode. E aí ela vai falar aquilo que ela pensa. Eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não é você, não é ninguém que vai mudar o que eu estou pensando. Talvez você já ouviu isso. Mas às vezes as pessoas não falam isso. Mas se você for ir apertando ela vai chegar nesse ponto. Por quê? Porque elas estão sendo confrontadas. E aí quando lhe faltar argumento, ela fala assim: você não vai me convencer, ninguém vai me convencer, porque eu estou certo. E é assim. E esse é um problema que está enraizado na alma do ser humano desde a queda, né? Nós estávamos aqui falando, pastor, sobre o que a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, o que ela não era. Nós falamos sobre a queda de Adão, né? Um pouco antes de vocês chegar, o senhor ia falar alguma coisa? Lá em Isaías, acho que é capítulo 30, fala lá que o povo estava pedindo para profetizar mentira para eles. O povo queria ouvir mentira, não queria ouvir a verdade. Não queria. Não é? Não tem lá em Isaías, tem. Capítulo 30? As pessoas, elas queriam vir. Veja bem, hoje nós estamos na época, na geração do entretenimento, né? Tudo é entretenimento. E a igreja tem muito entretenimento, tem ou não tem? Teatro, dança contemporânea, ilustrações, nada contra, tá? Nada contra, mas nós temos que dividir o que é entretenimento, o que é evangelismo, o que é palavra, né? E as pessoas não sabem distinguir dança, né? As pessoas não sabem distinguir o que é entretenimento. Não é para Jesus. É para Jesus que nós estamos fazendo. Espera aí. Tem coisas que realmente são para Jesus, tem coisas que não é para Jesus. É entretenimento. O que é entretenimento? Você vai entreter a pessoa e atrair a atenção dela. Talvez com uma verdade maior, mas é entretenimento. Não deixa de ser entretenimento. O que a televisão faz com você? O que uma série da Netflix faz com você? Quem já assistiu série da Netflix aqui? Levante a mão. Alguém me fale uma série que você gostou muito. Big Blade. Manifeste. A pastora gostou de... Eu também gostei de Manifeste. Big Blade. Como? Big Blade. Big quê? Blade. Eu já ouvi falar dela. Eu já ouvi falar. Inglesa, né? Eu já ouvi falar. The Chosen também. Olha só que interessante. O que a série faz com você? Ela te prende. Cada capítulo tem aproximadamente 40 a 50 minutos, correto? Cada
cada temporada tem em média 10 capítulos a 15 capítulos, dependendo da série, correto? Eu assisti todas as temporadas de The Walking Dead, né? Todas as temporadas. Cada temporada tem praticamente 15 capítulos, praticamente. 15 capítulos, 40 a 50 minutos. Lembra, pastor? Eu já virei à noite assistindo. Porque você assiste, você quer saber o outro capítulo, você fica aprisionado naquele mundo. E aquilo te domina. E você começa, quero mais, entretenimento. É isso que o entretenimento faz, ele te aprisiona. Peraí, pastor, não quer dizer que eu não posso? Não. Tudo tem que ser com moderação. Todos nós aqui, a maioria dos irmãos, já assistiram e se identificaram. Mas em algum momento você ficou preso na série. Uma série. Eu fiquei em várias séries. Eu tenho certeza que vocês também em algum momento ficou preso na série. Irmandade. Não, Para a Irmandade. Passava um filme, eu estava acompanhando, o resto eu larguei por nada, eu tenho. Nunca acabava. O 100, não sei se você chegou. Não sei se você chegou a ver o 100 na Netflix. Sim, eu assisti a temporada toda. Eu falei, não, vou ver. Tá vendo? O 100. Ó, eu vou falar pra você, não tem. Eu sempre assisti televisão e filme. Minha mãe, quando eu era pequeno, era DVD na época, era fita cassete. Então eu chegava na quinta-feira, tinha locadora, né? Naquela época era locadora, você não tinha acesso a filme. Você tinha que ir lá, alugava o filme, assistia, depois devolvia o filme, pagava e devolvia. Então eu chegava na quinta-feira, minha mãe deixava para alugar na quinta. Porque se você alugasse mais de 3 fitas cassete, você só entregava na segunda-feira. Então minha mãe chegava na quinta-feira, vamos para a locadora, ia todo mundo feliz para a locadora. Os 3 filhos, tudo para lá, chegava lá e começava a escolher filme. Aí vinha uns 10 filmes, minha mãe alugava. Aí emendava, quinta, sexta, sábado, domingo assistia um filme. Domingo era o dia, como diz aqui, igual o pastor, dia tirinho. Igual o pastor fala, dia tirinho assistindo. E aí ficava de tirinho assistindo. Gostava demais. Aí as coisas foram mudando. Hoje nós estamos na era digital. E aí, hoje são as séries, né? As temporadas. Isso aprisiona. Veja bem, não estou dizendo que assistir uma série é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente só analisar do ponto de vista de entretenimento. Qual é o objetivo? Entreter, satisfazer o seu desejo, das suas preferências e fazer com que você venha cada vez mais querer assistir aquele conteúdo. Só que aí a gente acaba ficando preso àquilo porque a gente quer ver o que acontece. Então dentro da igreja também tem entretenimento, as pessoas são presas para elas poderem chegar ao objetivo. Muitas igrejas usam o entretenimento para atrair as pessoas para saqueá-las, né? E como que são o entretenimento? Não é dança, não é chofar, não é dança, não é chofar, não é como fala, teatro, não é nada disso. Aí vem através de campanhas, profecias, revelação, manifestações, entretém as pessoas e com objetivo são peculiares. Cada depende da visão do ministério, né? Uns dizem que é porque não, nós somos pentecostais, isso aqui também não é. Na verdade, as pessoas dão mais ênfase porque falta em outra área. E aí, se não tem, só vai dar o que tem. Se eu não tenho palavra, eu vou dar o que tenho. Não é verdade? Aí é só manifestação. Por quê? Não tem palavra. O culto inteiro é oba-oba. Por quê? Não tem palavra. Se tiver palavra, não vai ter tanta manifestação. É muito louvor. Às vezes também, porque não tem palavra. Eu conheço pastores que deixavam o louvor começou para dar 20 minutos de palavra, porque não tem palavra. Não tinha palavra. Não tem, até hoje não tem. E isso é muito perigoso, porque isso faz com que a legalidade tome conta. E a igreja vira um lugar de entretenimento. Aí eu vou lá porque eu gosto do louvor. Eu vou lá porque os louvores são tão lindos. O louvor é muito importante no culto, mas ele não é o fundamental. Quando eu falo fundamental, ele não é o fundamento do culto.
Ah, eu vou lá porque, nossa, eles fazem cada peça de teatro, que coisa linda. E aí nós vemos vários jovens participando dos teatros e tal. Teatro é bom, é bacana, mas nós vemos só pessoas que são atores e atrizes. Pessoas que querem se envolver, fazer algo, mas não querem se envolver com Deus. No louvor é a mesma coisa, em várias outras coisas. Então é importante ter essa parte na igreja, mas o principal é a palavra. A igreja tem que ter palavra. Sem palavra é impossível. Então, tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência. Nós estávamos falando sobre o que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era. Falando sobre o relacionamento, que as pessoas falavam que o pecado de Adão foi ele ter se relacionado com ela, ter tido intimidade com ela. Só que nós aprendemos aqui, comentamos antes de vocês chegarem, que isso já era um propósito de Deus. Antes de eles caírem, Deus já tinha abençoado eles e já tinha dito que eles deveriam frutificar, multiplicar e encher toda a terra, né? Depois nós falamos também que foi colocado que como que o homem deveria se comportar, como que a mulher deveria se comportar. Falamos sobre o uso de concepcional que foi difundido nessa mesma época. No cristianismo, há 20 anos atrás, era muito propagado, que era totalmente proibido, né? A mulher usar anticoncepcional, o homem fazer vasectomia, e por aí todos os meios para impedir que o homem procriasse ou a mulher procriasse. Toda essa linha de raciocínio, ela é infundada, não tem embasamento bíblico. Então, a árvore do conhecimento não tinha relacionamento nenhum com essas coisas. Mas o que realmente a árvore do conhecimento era? Olha lá. Pelo silêncio que a Bíblia faz a respeito de que tipo era a árvore do conhecimento do bem e do mal, evidencia a importância de que as características têm no contexto geral das Escrituras. Particularmente, dizemos que essa árvore tanto pode ter sido uma macieira, pereira, uma mangueira ou um abacateiro. Conhecer o tipo desta árvore talvez seja tão sem importância quanto saber se a espada usada por Pedro para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote tinha 1 ou 2 gumes. O ensino que o texto bíblico relaciona com a árvore do conhecimento do bem e do mal nada tem a ver com o tipo desta árvore, mas sim com o princípio de prova que ela representava. Aquilo pelo qual provamos nossos filhos não precisa ser absolutamente mal. Podemos provar a capacidade de obediência de nossos filhos, proibidos de tocar na fatia de queijo do armário, ou no doce, ou no creme da geladeira. Como dissemos, não é necessário que aquilo que no que provamos os nossos filhos seja absolutamente mal. O que é importante é a prova a qual os submetemos. Assim sendo, o problema não era a árvore do conhecimento do bem e do mal em si, mas saber até que ponto o homem era capaz de manter a sua obediência ou a sua extorsão do Criador, né? Muito se fala também que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era fictícia, ela era simbólica, que Deus só tinha falado que o homem deveria obedecer a Deus, a voz de Deus, né? Mas isso não é verdade. A árvore, ela não era fictícia, a árvore, ela existia, né? Ela era verdadeiramente material. Só que olha só que interessante, que tipo de árvore, né? A história e a mídia, olha só, a influência da mídia. A mídia coloca Jesus como um homem europeu, né? Loiro, do cabelo comprido, encaracolado e dos olhos azuis, não é assim? Só que esse Jesus nunca nem de longe chegou tão perto com o verdadeiro Jesus, né? Nós sabemos hoje, como nós sabemos hoje? Através da janela do conhecimento, com o aumento da ciência, nós podemos comprovar e entender que Jesus não tem nada a ver com o que ele foi propagado durante décadas, né? Centenas de anos. E o acesso às Escrituras e ao conhecimento trouxeram essa clareza, né, ao conhecimento das pessoas, para que as pessoas enxergassem verdadeiramente quem de fato era a aparência de Jesus. Então a mídia, ela traz uma imagem totalmente distorcida e equivocada, porque é aquilo que vende. Quer ver uma coisa legal? Olha só, quando fala de árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo fala que Eva comeu o quê? Tá vendo?
Mas era uma maçã? Não. A Bíblia não fala. Fala que não. Isso era uma árvore frutífera. Pode ser, como disse aqui o texto, uma maçã, uma abacateira, né, uma mangueira. Podia ser qualquer tipo de árvore frutífera. O que realmente importava não era a árvore em si, mas a prova que o homem estava sendo submetido. Havia uma árvore, entre tantas as árvores, Deus ele colocou aquela árvore como referência, ou como exemplo. Disse, olha, você pode comer de todos, dessa aqui você não pode. O que Deus estava colocando sobre o homem? Um limite. Você já sabe o que é uma pessoa sem limite? Se uma criança sem limite? Quem já assistiu aqueles desenhos, os Crows? Os homens da caverna? Os Crows. Lá tem uma criança sem limite, não tem? Tem ou não tem? Hã? O bichinho é abençoado, né? Corre. Então, por aí você vê. Uma criança sem limite, ela se torna um adulto irresponsável, né? E uma pessoa sem responsabilidade é uma pessoa totalmente imatura, que põe a vida dela em risco e as das pessoas que estão em volta dela. Isso, né, para a gente não ficar especificamente falando sobre detalhes. Então, Deus ele precisava colocar limite, porque Deus tinha colocado o homem para reinar. Ele tinha colocado o homem para governar sobre toda a criação. Poxa, Deus pegou e colocou os animais na frente de Adão e falou assim, nomeia todos eles, dá nome para eles. Você vai dominar sobre tudo. Então o homem precisava de limite. Por que o homem precisava de limite? Olha só, vou fazer um jogatinho aqui, vou abrir um parênteses. Satanás tinha tudo. Mas o que Deus não dividia com ninguém? Havia um limite para os anjos. Deus não dividia a glória dele com ninguém. Havia um limite para os anjos. Os anjos já tinham livre-arbítrio, eles poderiam servir a Deus como não podiam. Tanto que Satanás desejou o lugar de Deus. Todo mundo precisa viver com limites. Então o que Deus fez, no princípio, foi dar tudo para o homem e colocou um limite, representado por uma árvore frutífera. O que Deus fez é o que nós fazemos com os nossos filhos, como o texto diz. Nós falamos para os nossos filhos assim, olha, não é para pegar, né? Seja a banana que está lá em cima da fruteira, fala assim, depois do almoço o papai te dá, a mamãe te dá depois do almoço. Não é para pegar. Né? Não é que a banana é ruim, não é que vai fazer mal, é porque precisa ter limite. Tem um momento certo que ele vai poder comer, tem um momento certo que ele vai poder saber sobre aquilo. Né? As nossas crianças estão tão aceleradas que ela chega no pai, na mãe e começa a falar sobre assuntos que não é para ela ainda. Ela está muito pequena, está muito nova. Aí você tem que pegar essa fala, isso não é para você. Vai chegar o dia, vai chegar a hora, vai chegar o momento que a gente vai conversar sobre isso, mas agora ainda não é para você. Você precisa se atentar a essas coisas aqui. Então, não é em si o que a ideia, né? Ou pegar ou não pegar, o fazer ou não fazer, mas sim a limitação. Olha, você pode ir até aqui, daqui você não vai mais. E aí Deus ele diz assim, ó, haverá uma consequência. E qual que é a consequência? Você não coma dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, no dia que você comer, você vai morrer. Igual Deus falou para o povo no atravessar o limite, coloca no limite no Monte Sinai, Moisés, quem atravessar esse limite vai morrer na hora, será fulminado na hora. Se o ser humano viver sem limite, sem regra, sem disciplina, sem lei, é por isso que o mundo está. Porque o ser humano, desde o princípio, sempre quis viver a vida à sua maneira. É a mesma coisa da pessoa que a gente estava comentando a respeito da bebida, que às vezes é proibido beber. Não é, mas tem um limite. Se você passou Deus, você já vai começar a dar chacota para os outros, ou fazer até coisas piores. Mas se você chegar lá, você tomar uma dose, pronto, acabou. O senhor gosta de uma bebidinha? Não, porque às vezes tem pessoas que dentro da igreja. Estou brincando bastante, Eles só para comentam a respeito disso. Eu costumo falar coisa assim, não, a Bíblia não proíbe você beber, não. Mas a Bíblia você diz que embriagar, você já está passando do limite. a Bíblia diz que tudo é lícito
mas nem tudo convém. Veja bem, eu já falei sobre isso aqui, eu vou repetir só bem rapidinho. Você vai em determinados países que é algo comum, faz parte da cultura, ninguém se escandaliza. Mas num Brasil, em que as pessoas vendem o almoço para comer a janta, num país que as pessoas têm que se esconder dos seus problemas, e ela procura os meios mais esquisitos para poder fugir dos problemas, que é a bebida, é a prostituição, é a droga, não tem como fazer parte a bebida dentro de uma cultura social que a gente vive. Isso nós estamos falando humanamente, não estamos falando nem espiritualmente, né? Então o fato não é que a bebida é pecado, é que se a gente vê isso destruindo lares, famílias, acabando com a nossa sociedade, nós vamos fazer uso daquilo que destrói a vida de tantas outras pessoas. Então, além de fazer uso, dando legalidade para que outras pessoas possam fazer a mesma coisa, e que não tem, lembra que eu disse para você a fé que você tem, nem tudo que você pensa, que você crê, você pode propagar, né? Já pensou se você pregar assim, que olha, é liberado, viu? Liberou geral, 0,800, você pode beber, você pode, não pode ficar viciado, só uma na hora do almoço, está tudo bem, vai abrir o apetite, né? Uma antes do almoço, uma antes do jantar e tal. O problema é que 90% das pessoas não vão ficar assim. Não. Hoje nós vivemos uma realidade que todos nós, escuta aí, olha só os problemas e as implicações. Todos nós, ou quase todos nós, somos motoristas de veículos. O índice de acidente por bebida alcoólica, ele é extrapolado, ele é altíssimo. Ou seja, a legislação de trânsito e as leis criminais, né, Código Penal, ele trata como um crime a direção por embriaguez. Hoje existe o teste, né, do bafômetro, que uma porcentagem mínima de álcool já te condena para perder a habilitação e você responder um processo ainda por causa de estar dirigindo alcoolizado. Então veja bem, não te deixa bêbado uma dose, mas quando você toma uma dose, que seja, já altera no seu comportamento, já altera no seu psique e já não te torna apto para dirigir. Mas aparentemente, diante das pessoas, você está bem, mas é a aparência. Altera o seu reflexo. E você dirige e você mata uma pessoa. Então, no nosso contexto social, o brasileiro ele não tem estrutura ou capacidade alguma de conviver socialmente com uma biritinha do lado. Não dá. Né? Eu falo assim, mas em nome de Jesus, não tem possibilidade nenhuma. Então, a gente prega, não é errado, mas não se deve. Tem muita coisa que não é errado, mas nós não devemos fazer. Tem que falar, porque senão aproveita aqui. Não é errado, mas nós não devemos, tem que passar longe. Não tem comentar, não pode. E se comenta. Tem pessoas que chegam e falam, pergunta e quer que você responda. É quando pergunta, eu falo assim, claramente também. Eu falo, olha, não é pecado, mas você não deve. Você quer saber por quê? Não, pastor, eu só queria saber. Você quer saber por que você não deve? Eu vou te explicar por que você não deve. Então, não dá. Uma coisa, a Bíblia diz que um abismo leva a um outro abismo. Então a gente tem que estar sempre, né, propício, entender que nós estamos sempre propício à queda, ao erro. Nós devemos sempre estarmos numa posição de vigilância. A Bíblia diz que o noivo vem como um ladrão, né? Não vai avisar dia nem hora. Nós temos que estar sóbrios. Isso é naturalmente e espiritualmente. Quando eu falo naturalmente, eu não posso estar embriagado com as coisas deste mundo, né? Quando eu falo, não é só bebida, de vários... preso a este mundo de alguma maneira. Mas eu vou falar para você, se Jesus volta e você está meio chapado, para pensar, que percepção, psique você tem para entender o que está acontecendo? Agora começa a agir com isso, você voltou agora, cara. Então, voltar depois. Aí nós estamos falando de bebida. Aí tem aquela turma que quer legalizar a maconha, né? Que é a mesma coisa da bebida. Mas é uma planta natural, tem problema, por aí vai. Não, deixa eu te falar, a cocaína também ela é feita no laboratório, mas ela vem de uma planta também. Você entendeu? Ela vem de uma planta também, por aí vai. Tudo nasce daquilo que é natural, não é nada totalmente sintético, a não ser, né, as drogas sintéticas. Em algum país usa ela até como remédio para... Né? Então, esse é o objetivo. Então, o que acontece? A maconha é tão devastadora no
Não ser uma. Que eu falo pra você, se você pegar a folha dela assim, ó, e triturar e fazer comida, você fica louco. Não precisa fumar ela não, basta comer ela. Quando eu estava no mundo, me deram bolinho do cão, viu? A pastora está se escandalizando comigo. Isso é antes da minha conversão. Eu não sabia que era esse negócio, não. Eu comi um pedaço de bolo de chocolate. Não tinha gosto de nada, não tinha bolo de chocolate. Mas pensa no negócio que me levou para outro lugar, misericórdia. Foi a primeira vez e a última vez que eu comi um bolo daquele jeito, porque eu gostava muito de chocolate, bolo de chocolate. E aí eu fui comer um bolo de chocolate, e aí era desse jeito. E o cara nem me avisou o que era. E eu fiquei ruim demais. Então eu vou falar para você, nem tudo que é natural, nem tudo que não te leva à ruína, ao precipício imediatamente, você pode. Porque você não vê os efeitos disso na sua vida imediatamente. É progressivo. A pessoa fuma a vida inteira e não vê o mal. Só que aí, quando ela chega lá com 10, 15 anos fumando, o pulmão dela já não existe mais. Aí vem os problemas respiratórios, né? Isso se não for algo pior, não provocar câncer, né? Mas já vem os problemas respiratórios, vem a bronquite, vem isso, vem aquilo outro. Meu pai, minha mãe tiveram problemas de gordura no coração por causa de bebida, por causa de no pulmão, por causa de bebida e por causa de cigarro. Meu pai fumou a vida inteira. E meu pai morreu com problemas respiratórios porque ele não tinha um pulmão saudável. Não foi isso que matou ele. Ele teve outros problemas de saúde, mas a fragilidade dos pulmões dele não suportou que ele pudesse viver mais. Então, a forma que nós vivemos dita quanto tempo nós vamos viver. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. A fragilidade vai pegar todos nós. Então, são várias, inúmeras razões que você não deve, naturalmente, não precisa nem falar espiritualmente, inúmeras razões para você não mexer com nada desses trem. Nem bebida, nem cigarro, nem outro tipo de entorpecente, nada. O mais saudável possível. Vou falar para você, e ainda que você não usar isso, se ficar sedentário igual eu sou, não, misericórdia. Eu fui no projeto aqui, ó, da minha casa dá 4 ruas pro projeto. Ó, quando eu voltei, eu já voltei assim. E olha, 4 ruas. Porque eu fico o dia inteiro, 12 horas sentado, só passando marcha, para lá e para cá. Só caminho daqui até a porta da igreja. Da porta da minha casa até o sofá da sala, do sofá. Quando eu chego em algum lugar, paro, é só no estacionamento para dentro do comércio, dentro do mercado. A parte que eu fico mais tempo de pé é quando eu estou aqui na igreja, que eu fico 2 horas de pé, mas não estou caminhando. Então você acha que eu vou aguentar correr ali 10 minutos? Se eu quero viver bem, melhor, eu tenho que mudar os meus hábitos, né? Eu tenho que começar a fazer exercício, tenho que começar, mas é tão difícil. Mas eu falo a respeito de vida, essas coisas assim, que eu nunca fui assim de droga, eu nem nunca usei, nem maconha, cocaína, não conheço nada dessas coisas assim, o uso perfeito sem improviso. A bebida, eu quando era eu estava no meio da turma, eu falava, você não tomou alguma coisa, você tem que terminar com isso, e quando eu sempre tomo, eu falei, tem graça não, não precisa disso poder sobreviver não. E larguei com um lado e não mexi mais, mas vem com o banheiro meu que, assim, sem contar o que a mídia perdeu, por causa do efeito, então ficava, parece que dava mesmo uma alucinação que eles viam coisas que só Jesus na causa. Você viu lá dentro do cachoeiro da casa, aí você passou, tem uma ponte lá, dá uns 10 a 15 metros de altura lá no dia, lá ele bebeu e endoidou a cabeça de que o trem estava cheio de água, ele tirou um pulo de cabeça lá no meio. É por esse motivo e muitos outros que bebida não deve estar nem no vocabulário da gente. O outro dizendo que tinha uma linha no meio da rua. Ele vivia, viu uma linha no meio da rua e saiu. Não tem nada. São os efeitos do
O que pecado causa, né? De forma geral. O significado da aprovação do homem, né? Página 37, pastor. Mostramos na lição anterior, né, que o homem, não obstante tendo sido formado um ser imortal, à imagem e semelhança de Deus, não foi dotado de perfeição absoluta. Evidentemente, ele teria feito a si mesmo, o que é absurdo. Em outras palavras, o homem, ele foi dotado de perfeição, mas não perfeição absoluta. O homem era perfeito para aquilo que ele foi criado, e não com perfeição em si próprio. Deu para entender? Veja bem, para que esse copo foi criado? Ele é descartável. E ele é perfeito, não é? Sabe por que ele é perfeito? Porque ele atende todas as necessidades para que ele foi criado. A gente vem, a gente usa ele como água, né? Para, como fala, reservatório de água para a gente beber. Depois a gente descarta ele e joga ele fora. Quais os benefícios? Evita a gente sujar copo demais, ficar lavando, gastando dinheiro comprando copo, que copo quebraria demais. Imagina se tivesse ali uma pilha de copos, né? Teria que ter uma pia para lavar os copos, né? Por exemplo, naturalmente, uma coisa simples. Então, essa é uma ótima invenção, né? Então ele é perfeito para aquilo que ele foi criado. E ele desempenha bem o seu papel. Mas ele não é perfeito em si, porque ele não pode se autossistir, porque ele foi criado para um determinado fim. Então o homem é perfeito para aquilo que ele foi criado para ser, o ser humano. O homem é perfeito para aquilo que ele foi criado, para governar a criação de Deus. Mas o homem não é perfeito absolutamente, porque se ele fosse perfeito em essência, ele poderia criar outro igual a ele. Ele não precisaria de Deus. Ele seria auto-independente. Ele não precisaria depender de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre alcançarmos a perfeição, está falando dessa condição, daquilo que nós fomos vocacionados para ser, né? E não daquilo que nós somos em essência. Amém? Então o homem, embora tendo sido eternizado, né, por Deus, ele não teve a perfeição absoluta. Guarde muito bem isso aqui, que pode, né, no futuro próximo. A realidade da aprovação do homem, né? O homem foi dotado de uma perfeição especial particular condicionada à sua própria capacidade e limitação, contudo sujeito à progressão, isto é, ao desenvolvimento. Assim sendo, a aprovação imposta por Deus ao homem no Éden tinha um propósito específico dentro do plano geral de Deus, que era o fazê-lo maduro e apto para receber maiores revelações de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Como isso é importante na vida do ser humano. O homem teve uma capacitação de perfeição especial particular, mas foi condicionado à sua própria capacidade e limitação. Ou seja, condicionado à sua capacidade e à sua limitação. O homem foi criado perfeito, mas ele é evolutivo, né? Ele pode se aprimorar, ele pode crescer, ele pode alcançar patamares mais elevados. Nós vemos isso muito acontecer na vida das pessoas, cientificamente, naturalmente, espiritualmente, né? Pessoas que chegam hoje na igreja não conseguem nem chegar aqui na frente para falar uma palavra. Daqui a pouco está pregando para todo mundo, está cantando, está adorando a Deus. Nós vemos uma evolução. O ser humano, ele tem essa capacidade de aperfeiçoamento, de aprendizado e de crescimento. Só que o objetivo maior, né, da provação do homem, Deus provou o homem, não porque Deus não conhecia quem era o homem. Deus provou o homem porque havia um propósito de Deus para que o homem evoluísse de forma gradativa e de forma aceitável diante de Deus. Veja bem, os anjos que não pecaram, Deus confirmou eles em santidade. O homem era para ter sido confirmado em santidade através da sua obediência. Mas o homem, ele não obedeceu. Daí Deus resolve mudar todo o seu plano original, porque o plano original não era esse. A salvação não estava nos planos de Deus. Quem sabia disso?
Deus não passava pela cabeça de Deus, né? Peraí, pastor, você está falando disso? Não passava. Porque a revelação da salvação só veio depois da necessidade de o homem precisar ser salvo. O homem não precisa, vamos aprender isso em soteriologia, né? E aí vamos aprender mais para frente. Mas olha só, o homem só precisou ser salvo porque pecou. Se ele não tivesse pecado, então Deus não criou o homem para ser salvo. O plano da salvação deveria ser criado porque o homem pecou. Então a salvação é o plano B de Deus, não é o plano A. O plano A de Deus era a obediência do homem e a confirmação para que o homem evoluísse cada vez mais e atingisse o propósito de perfeição que Deus tinha preparado para o homem. Só que aí o homem pecou. E aí entra o plano B de Deus. Deus ele faz a promessa, né? E aí vem o processo natural da história até chegar em Jesus, para que através de Jesus nós pudéssemos ter o direito de podermos nos reconciliarmos com Ele e voltar àquele princípio que começou lá no Jardim do Éden. Pode perguntar, pode falar, pastor. Mas se Deus é o presente, então ele não sabia que era. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Veja bem, falar sobre a ciência de Deus é algo muito além da nossa capacidade. Nós precisamos entender dessa forma. Tudo que nós sabemos, tudo aquilo que nós ensinamos, nós pregamos dentro daquilo que nós conhecemos. Então, falar da ciência de Deus é falar daquilo que nós não conhecemos e daquilo que nós não sabemos. Aí, como que a gente entende melhor isso? Paulo diz que nós pregamos ele em parte, porque nós conhecemos ele em parte. Quando Paulo fala disso, não quer dizer que Deus é desconhecido. Está dizendo que Deus só revelou uma pequena partícula do que Ele é para nós. Essa revelação plena deveria ser feita lá no princípio, quando Adão ele fosse obediente, fosse confirmado em obediência. Mas como ele não confirmou em obediência, Deus entra com outro plano, o plano B, a salvação, e faz com que o homem passe por esse processo. Através de Jesus na cruz do Calvário, desde então, o homem vem passando por esse processo para chegar nesse pleno conhecimento. Aí Paulo diz assim, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. O que ele está dizendo? Então conheceremos como ele realmente é. O que Paulo está dizendo? Sobre a Nova Jerusalém, sobre a vida nossa com Deus. Que tudo isso não era para existir. Tudo isso era para nós estarmos lá com Ele, no Jardim do Éden, com a criação original, com tudo original. Era para nós todos estarmos vivendo dentro da terra como um paraíso. Mas por causa do pecado, o plano foi totalmente modificado. Agora, dentro daquilo que nós sabemos, respondendo a sua pergunta, para adiantar, Deus sabia? Sim. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Onipotente. Ele tem todo o poder em tuas mãos. Onisciente, que ele conhece todos os pensamentos de toda a criação, de todos os seres, e onipresente. Os seus olhos estão em todos os lugares, ou seja, ele consegue enxergar em qualquer lugar da criação ou do universo. Deus está presente. Quando ele está presente, não quer dizer que ele está em corpo físico. Ele tem ciência de tudo o que está acontecendo. Então vamos lá. Se Deus é isso, então Deus sabia. Deus conhece o presente e conhece o futuro. Tanto que ele já desenrolou Aí nós vamos entrar, se nós formos entrar nessa questão, vai dar uma parafernada. Quem já ouviu falar sobre predestinação? Já ouviram falar sobre predestinação? Tá bom, então eu não vou falar muito sobre isso não, porque senão vai longe. Mas eu não quero entrar nessa mérito em questão. Deus sabia sim. Só que veja bem, Deus permitiu que o homem vivesse por intermédio da criação. Ele fez um sistema. Deus criou um sistema, a criação, a humanidade, o universo, tudo. E Deus colocou o homem para governar. O homem vive pelas leis da criação. O homem não vive pela onisciência de Deus. Quem é onisciente é Deus. O homem não. O homem vive dentro do sistema criado por Deus. Então, Deus sabia que o homem poderia fazer isso, mas Deus não interferiu no que o homem iria fazer. A escolha foi pessoal do homem, não tem a ver com Deus, tem a ver com o homem. Deus permitiu que o homem pudesse escolher o mal, mas Deus não criou o mal. Deus permitiu que o homem pudesse rejeitá-lo, mas Deus não. Então Deus permitiu que o homem. Deus não sabia, Deus sabia, mas a escolha foi nossa, sempre foi nossa.
E essa verdade da escolha ser nossa é uma verdade aplicada dentro do sistema da criação de Deus. Tá? O sistema foi criado, programado para viver dessa forma. E nós fazemos parte desse sistema. Então nós vivemos através dele. Levei um exemplo? Em cima da sua pergunta. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai? Sabe. Só que o sistema que a gente vive diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quantas pessoas vão estar dentro da igreja até o final e não vai ser salvo? Você entendeu que é muito relativo? Porque nós vivemos dentro de uma crença, dentro daquilo. Mas não é só viver dentro de um sistema que vai te colocar dentro do plano e propósito de Deus. Existem vários outros fatores que têm que ser Você sabe observados. que vai vir pessoa, vai ficar o resto da vida dentro da igreja e não vai ser salvo. E tem pessoas que vão por um momento da vida, vão estar salvos, mas vão se perder. Quantas pessoas se afastaram da igreja e morreram no mundo? Você entendeu? Mas Deus não sabe que Deus faz as escolhas das pessoas dentro do sistema que Deus criou. Né? Então, a gente tinha um exemplo sobre aquele ladrão na cruz, né? Se fosse olhar, ele não podia ser salvo. se fosse olhar na naturalidade, na naturalidade, né? A gente não sabe qual é o tipo de arrependimento, qual é o tipo de plano de Deus sobre a vida dele ali naquele momento. Tem uma passagem na Bíblia também, eu esqueci onde está ela. Fala assim que Deus humilhou o povo no deserto, deixou o povo passar fome no deserto, para ver o que estava no coração deles, se eles iam obedecer a Deus ou não. Sei que Deus já conhecia o coração deles. Mas aí que está a questão. Quando fala que Deus provou... Deus sabe que o coração do homem é mau. Fala em Jeremias 17. Deus, quando fala que Deus permitiu que o povo fosse provado, não... Parece que eu estou tendo... É falha. Falha. Misericórdia. Às vezes dá um tilt no software, entendeu? Tem que dar uma reinicializada. Deus permitiu tudo isso não para que Deus soubesse em si, mas para que fosse revelado. Há uma diferença. Deus sabe, mas o homem não conhece a si próprio. Veja bem, Abraão, quando vai sacrificar Isaac, né, o anjo ele fala assim: agora vejo verdadeiramente que tem as Deus. Não faça tamanha coisa. Peraí, não sabia? Deus não sabia? Deus provou Abraão porque Deus não sabia? Deus sabia, mas Abraão não sabia que ele era fiel. Abraão não sabia da sua capacidade de ser provado ao extremo. Você entendeu? E aí isso faz parte da evolução humana, para nos tornarmos cada vez mais maduros, mais experientes, mais fortes. Então as provações se encaixam naquilo que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem. Não tem a ver com Deus, tudo está relacionado a nós. Você ia falar algo, Eduardo? Não, só em relação ao que está falando sobre Paulo, assim, a Romana, né, Paulo questiona sobre os relacionamentos, não como sai da mulher ali, um exemplo. Se o senhor não tiver dentro do coração sentimento de cobiça, o olhar não é de cobiça, né? Então a cobiça é do homem, né? Não do relacionamento. Então, é perigoso isso que você disse. mas o Paulo questiona isso, né? É uma coisa bem interpretativa, né? Não, eu não vejo isso. Eu não entendi a parte que você está falando do que Paulo falou. Por que acontece? Eu já preguei sobre isso, já falei sobre isso. Até aqui no curso teológico eu falei sobre inocência, consciência e concupiscência. Inocência, eu estou aqui, eu vejo todos os irmãos e eu vejo todas as irmãs aqui. Cada um de nós tem uma beleza peculiar de cada um, certo? Uns mais desprovidos de beleza, né, do que outros. Mas todos nós temos uma beleza. Todos nós temos uma beleza peculiar. Então vamos lá. Há uma diferença entre na naturalidade, eu aqui conversar, dialogar e olhar para as pessoas. Isso é o que eu estou fazendo aqui. Isso é inocência. Não tem como ignorar isso. Nós somos políticos, nós nos relacionamos, né? Existe um relacionamento interpessoal com as pessoas, mas nós temos um círculo social. Quando foge desse círculo social e da inocência, entra para o campo da consciência. Quando é a consciência? Quando você já não olha com o mesmo olhar de inocência.
E o olhar de inocência é o olhar de respeito, né? De cumplicidade, de relacionamento interpessoal, sem desdém. E isso você só tem com pessoas que fazem parte do seu círculo social. E aí quando sai desse círculo social, entra, né? Eu costumo dizer assim, ó, você passou na rua, passou uma mulher, ela pode ser bonita o que for. Você está vendo ela, está vendo na sua frente, você vai baixar a cabeça, você vai colocar. Não, você viu. Isso é inocência. Não tem como você se desviar. Mas e aí, de repente, consciência. Aí, mais 2 passos. Sangue de Jesus tem poder. Sai com a vida. Com consciência. Isso aqui é só para isentar minha culpa. Você entendeu? Isso é só para isentar minha culpa. Isso é só para amenizar que eu sou um promíscuo. Entendeu a visão? É mais ou menos assim. Então, na verdade, não é que pode se olhar. Não pode. O olhar tem que ser natural. Igual aqui, ó, eu converso com o pastor, eu olho no olho dele. Eu converso com a pastora, eu olho no olho dela. Eu converso com a irmã, eu olho no olho dela. Mas esse olhar é de relacionamento interpessoal. Quando você vai numa padaria, tem uma mulher lá, ou a mulher vai no comércio, tem um homem que está cobrando, tá fazendo, é o mesmo relacionamento interpessoal. Pessoas que entram na sua vida e saem todo momento, mas você nem lembra da fisionomia do rosto. Você entende? Porque não fazem parte do seu ciclo social. E aí você tem um relacionamento interpessoal, mas sem vínculo algum, né? Emocional, psicológico, afetivo, nenhum. Simplesmente é um relacionamento interpessoal, é inocência. Aí agora, quando entra para o campo da consciência, já está correndo risco. Porque você já tomou consciência dos detalhes daquela pessoa, em peculiar, em específico, e aí acaba já mais de um passo da concupiscência. A concupiscência é o desejo desenfreado. Porque você pode falar assim, o sangue de Jesus tem poder de misericórdia, está repreendido com barriga. Mas na verdade já entrou, a semente já está lá dentro, já foi plantado. No momento certo, vai brotar. Né? A Bíblia diz que tudo que está no mundo é concupiscência dos olhos. Né? E quando nós somos atraídos, seduzidos pela concupiscência dos olhos, dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera a morte. Está vendo? 3 etapas? Inocência, consciência, concupiscência. É tudo isso. E isso não é só para esse tipo de pecado. Para todos os tipos de pecado de forma geral. Voltando aqui. Um teste para o homem. A admoestação de Deus no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha propósito simplesmente proibitivo. Visava, sobretudo, testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e moral. Lembra que eu disse? Então não é para Deus saber, mas é para que o homem fosse cada vez mais acrescido de sabedoria, de experiência e de maturidade, tanto no campo físico, material, como no mundo espiritual também. Nenhuma autoridade de bom senso estabeleceria leis tendo em mente que elas seriam quebradas, mas sim obedecidas, construindo dessa forma para um progresso comum da sociedade que governa. Se no mundo dos eletrodomésticos, nenhum utilitário vai ao mercado antes de ser testado por técnicos competentes, não poderia acontecer por menos com um homem, obra-prima de Deus, coroa da criação. Tudo que é feito é testado antes, né? E mesmo assim ainda vem uns com tilt, né? Você compra, está novinho, né? E aí vem com defeito. Acontece. Tudo que é feito, mas Deus não fez o homem, né? Às vezes a gente fala assim, acho que Jesus esqueceu de apertar um parafuso na cabeça do Eduardo, viu? Por isso que ele dá uma batida no motor assim de vez em quando. Eu dava umas aceleradas, dava umas rajadas. Principalmente depois que passa de 80 por hora, o bicho fica doidinho. Não, gente, Deus criou o homem perfeito. Todos nós, quando a gente fala perfeito, para aquilo que o homem foi criado, tá? Não na sua essência. Né? O homem que fez a escolha, diferente. Mas, mesmo, né, o escritor aqui usa o exemplo dos eletrodomésticos que passam por testes, os homens também passam por testes.
mas não para saber se o homem, para Deus saber se o homem realmente vai obedecer ou não, né? Mas sim para que o próprio homem possa crescer através daquilo, porque nós não somos objetos inanimados, né? O objeto ele é testado, funcionou, então vende, pode utilizar para determinado fim. Não, quando nós somos provados e aprovados, nós crescemos, nós evoluímos, né? Nós amadurecemos. Deus respondeu. É verdade, vamos gerando, né? Deus sabia que o homem havia de pecar? Evidentemente, Deus sabia que o homem havia de pecar, pois ele é onisciente. Porém, isso não é a mesma coisa que dizer que o homem foi abandonado ao pecado por Deus, ou que Deus tenha sido o artifício da queda do homem. O pecado já existia antes mesmo da queda, e quando o homem abraçou, não o fez como se fosse a única opção que tinha. Pecar ou não pecar era uma escolha do homem. É o que eu acabei de dizer, respondendo a pergunta da pastora anteriormente. Porque que Deus criou o homem com a capacidade de pecar? A pergunta, porque Deus fez o homem com a capacidade de pecar, responde o Dr. Henry, podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? A liberdade é um dom de Deus ao homem. Liberdade de pensar, de escolher, liberdade de consciência, ainda mesmo que o homem use essa liberdade para rejeitar e desobedecer a Deus. Em certo desastre de trem, o maquinista que podia ter poupado sua vida pulando fora, não se arredou do seu posto, salvou deste modo os passageiros, mas perdeu a sua vida. Os passageiros erigiram um monumento não ao trem, mas ao maquinista, que voluntariamente escolheu dar a vida para salvar os passageiros. Que virtude haverá em obedecer a Deus se em nossa natureza não haver nenhuma inclinação para agir de outro modo? Porém, se a nossa própria vontade é contra o impulso firme da nossa natureza, obedecemos a Deus de sua caráter. Em outras palavras, né? Veja bem, que valor teria servir a Deus se não houvesse um contrapeso para a gente escolher? E olha só para você ver o amor de Deus. Nossa, eu faço as coisas com os meus filhos e depois eu vejo, né? Eu falo assim, olha, eu não vou nem te vigiar, você pode fazer isso se quiser e tudo e tal, né? A gente fala assim, né? Tá, a gente quer dar a alma de Deus, né? Quando eu falo dar a alma de Deus, a gente quer se assemelhar a Deus em que sentido? De fazer o que a gente acredita que Deus faria naquela situação, o que Deus fez por nós. E aí ele fala assim, olha, então você quer viver assim? Então tá bom, então você vive assim que você vai ver o que vai dar. Aí quando a gente vira as costas, a gente já está ali. Virou assim, o que você está fazendo aí? Hã? Não é assim? Sim. Olha, não vai ali que você vai cair, viu? Você vai cair. Você vai cair. Não vai, tá bom? Não vai. Ai, pelo amor de Deus e tal. Nós fazemos isso, né? Nós queremos deixar eles aprender e tal, mas nós estamos sempre ali, em cima e tal. Então veja bem, olha como que é o amor de Deus. Olha só que coisa de louco, cara. É surreal, porque olha só, Deus, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é algo que não dá para ser explicado. Não existe ciência no mundo que explica o amor de Deus pela humanidade. Porque mesmo sabendo que o homem iria pecar, mesmo sabendo que o homem iria fazer o que está fazendo, daí para pior, mesmo assim ele criou o homem e deixou que o homem escolhesse por si próprio. Ele não interviu nisso. Pessoal, se você quiser, eu estou aqui. Será que a gente tem capacidade de fazer isso com os nossos filhos? Hã? Se você quiser obedecer o pai, está tudo bem. Se você não quiser obedecer o pai não vai nem encostar a mão em você. Você vai aprender com a vida. Você vai ver como é difícil viver. No primeiro erro, assim, está comendo solta. Quando não é assim, tá? É o castigo. E quando não é assim, aqui é do meu jeito. Rapidinho nós esquecemos dos princípios, né? É óbvio que nós devemos ensinar as crianças, mas a Bíblia diz, ensinar, né? E tem muito líder que é assim também, né? O objetivo do líder, do pastor, é ensinar. Não é pegar a pessoa, carregar no colo, levar e tal. Não, é ensinar. Ensinou, já era. Cada um com seus problemas. É brincadeira, irmãos. No sentido literal. Ensino a verdade
E se você precisar de ajuda, eu estou aqui à disposição para te ajudar nas dificuldades que você tem. Mas é a pessoa que vai ter que desenvolver. Acabou. As pessoas têm uma outra identidade com o ministério pastoreado. Eu não estou falando dos pastores, mas falo de modo geral, o cristianismo. O pastor tem que dar a vida pelas ovelhas, o pastor tem que sempre estar disponível, o pastor isso, o pastor aquilo, o outro, o pastor, né? Não vou nem estender muito esse assunto porque a gente vai longe. Mas a visão das pessoas é essa. Mas na verdade a função do pastor é orientar, ensinar e mostrar o caminho. Quem vai aprender, quem vai aplicar e quem vai viver é a pessoa que está aprendendo. O pastor tem que fazer o quê? Só acompanhar. Se precisar dele, ele está ali à disposição. Mas é a pessoa que tem que vir até ele, não ele ir à pessoa. E os valores é invertido. Parece que é o pastor que precisa da ovelha, não é a ovelha que precisa do pastor. Quer ver? Nós temos pastores aqui. Quando a igreja está vazia, vocês ficam tranquilos? Não. Quando os membros faltam, vocês ficam tranquilos? Quando as pessoas se afastam da igreja, vocês ficam tranquilos? Não. Mas por que nós estamos vivendo o problema deles? Não é problema nosso. A gente acaba. É forte, não é, pastor? Não é problema nosso. Acaba pegando um problema deles. Se eles quiserem, a igreja está aberta. Se eles quiserem, o pastor está aqui. Se eles quiserem, eu vou ajudar, eu vou estender a mão, eu vou orientar, eu vou ensinar. Mas é com eles, a escolha é deles. Eu estou ensinando, eu estou aqui todos os dias. Todos os dias não, todos os cultos, todas as atividades da igreja, nós estamos aqui. O problema é que isso, a mente das pessoas é o inverso disso. E nós acabamos nos deixando levar por isso também. E acabamos sofrendo por aquilo que nós não deveríamos sofrer. Na maioria das vezes nós queremos mais que eles. Nós queremos mais que eles, mais que eles a salvação. A pessoa não quer e nós quer. E nós quer levar ela para o céu, agora calma, debaixo do braço. Levar de qualquer maneira, não pode. Né? Nós cometemos, eu cometi muitos erros, eu cometo erros, a gente é ser humano. E a gente acaba cometendo muitos erros assim. Mas é uma verdade que acontece. E as pessoas estão acostumadas com isso, elas querem isso. Mas o objetivo é esse aqui, ó. Tá aqui, quer a verdade? Não quer, ó, sacode a poeira e prega para quem quer. Ensina para quem quer. Não quer, não tem problema nenhum. E quando a Bíblia fala que ela largar 99 e atrás de um que está perdido? Mas aí não é o pastor. Está falando de Jesus. Aí que está a questão, não é o ministério do pastorado, porque a igreja nem existia, pastor. Essa parábola que conta é Jesus, e Jesus está falando de si próprio. Isso é muito forte. E olha só. O que acontece? A Bíblia fala que nós andamos nas pegadas dele. Nos ensinos dele. Mas me fala, não tem outra referência bíblica de qual é o ministério do pastor. Porque quando vai falar sobre igreja e sobre ministério pastoral, o pastor tem que ser apto para redarguir, ensinar na reta justiça, mostrar o caminho da salvação e acompanhar o crescimento espiritual da ovelha. Cuidar dele doutrinariamente. Além disso, mais nada. A gente tem que andar nos ensinos de Jesus. Jesus estava falando daquilo que ele era próprio. Veja bem, nós devemos dar a vida, não é o pastor que tem que dar a vida pela ovelha. A Bíblia diz que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. É cada um pelo outro, não é só o pastor. Quando fala do bom pastor da vida para as ovelhas, está falando dele. Isso. E quando fala de deixar as 99 no aprisco, né, ir atrás daquela perdida, é uma menção. Vou fazer só uma menção aqui, bem prática. Ele está falando sobre as 99 é a igreja, e aquela que sobrou é Israel. A igreja vai ser deixada no céu, e a Israel só vai ser salvo na tribulação. Você entende? Está falando de Jesus. Não é da igreja, do pastor da igreja e tal. Não é. Mas a gente sempre levou assim. Mas é. E aí, olha só para você ver que interessante. Essa parte, como é interessante. A gente sempre levou assim. E aí a gente deixa de viver a nossa vida. Quando eu falo de viver a nossa vida, viver a nossa vida peculiar com Deus, né? Nossa caminhada. E a gente vai além daquilo que foi nos proposto. Me fala um líder na Bíblia, um líder, é lógico que nós vamos envolver emocionalmente, é óbvio, quando a gente se relaciona com as pessoas, se a gente compra as lutas das pessoas, quando a gente vê a vitória das pessoas, nós nos alegramos, mas quando a gente vê os fracassos,
a gente toma como os nossos fracassos. Isso faz parte. Mas nós precisamos entender que até um certo ponto nós podemos sentir. Quando passar dali, nós temos que puxar o freio de mão e não deixar o carro mais descer. E aí é o problema, nós não sabemos quando puxar o freio de mão. Aconteceu com Samuel. Samuel tinha se agradado de Saul. Mas aí, Deus rasgou o reino de Saul. Deus não queria mais saber de Saul. O que Samuel fez? Queria ter mais misericórdia do que Deus tinha. E é isso que mais a gente faz, irmãos, como pastores. Nós damos a vida para aquele que não quer vida. Teve um dia que eu vi um pastor falando que Deus havia rejeitado ele, né, Saul. Só que Saul continuou. Deus deixou continuar ali. E ele falou assim, que às vezes tem muitos que Deus já rejeitou e ele está ali. Você sabe, deixa eu te falar um negócio para você. Vamos falar de investimento. O mercado está como? Tem uma área do mercado, né, na bolsa de valores que está em alta. Então você vai investir naquilo que está dando certo, correto? Mas existe algo que não prosperou na bolsa de valores, você vai investir naquilo. Você vai ganhar algum dinheiro? Vai ter sucesso? Por que você não vai ter sucesso? Porque aquilo não rompeu, aquilo foi um investimento que foi uma criação que não vingou. Quantos carros foram inventados e não caiu na graça do povo, teve que sair de linha rápida? Quantas invenções que não deu certo? E aí que está o problema. Tem muito crente, tem muitas pessoas que a gente investe nelas, só que elas não aceitam, não tem aceitação. Elas não têm... não é que a gente tem que desistir dela, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se elas não quiserem, nós estamos desperdiçando conhecimento, tempo, experiência, como fala? Conteúdo, estamos dispensando tudo aquilo na onde não vai surtir efeito nenhum. Não vai trazer. Por quê? Não é porque aquela pessoa não vai alcançar, é porque ela não quer. Então nós temos que saber a hora que nós devemos fazer o quê? Aí nós nos frustra, sabe por que a gente frustra? Porque a gente investe e a pessoa dá uma talacada na gente. E a gente não vê o resultado e sofre as consequências. Por quê? Porque a gente investiu na pessoa errada. Ah, não, mas aí foi a pessoa, né? Fez a nossa parte. Não, ela não fez a nossa parte. Nós fez além da nossa parte. Porque se a gente soubesse até onde era a nossa parte, nós já tinha puxado o freio de mão e gatado a ré faz tempo. Nós já tinha abrido mão. A Bíblia fala que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. O que acontece? É isso aí. As ovelhas que estão acreditando lá fora, que você evangeliza elas, que elas são de Deus, ela te dá ouvido e se rende ao Senhor. A que não dá ouvido à voz do seu pastor, ela não é. É fácil identificar, pastor, mas a gente acaba se deixando levar. Ovelha que é ovelha é aquela que sempre ouve você. Aquela que ela pode não concordar com aquilo que você está dizendo, mas ela baixa a cabeça por respeito. Ela não concorda, mas ela baixa a cabeça. Depois ela vai refletir, vai pensar e ela se alinha. Né? Igual a parábola dos 2 filhos. Isso é ovelha. Agora a ovelha que não concorda, eu não acho certo isso não. Vê se isso está certo. Vai outro. Tá certo, o que você acha? Ganhando cada vez mais força, você fala assim, não, olha, eu gosto demais do pastor, mas olha, não está muito certo não. Aí chega um momento que fica insustentável, porque ela cria uma teia e que no final, essa não concordou com ela, essa concordou com ela, esse concordou com ela, só que na hora que o negócio chegar e explodir, esse vai falar assim, não, eu nunca concordei com ela não, essa aqui eu também não. É ela que vem falando, vai sobrar tudo para aquela pessoa, e aí o que aquela pessoa faz? Ela se joga, ela sai. E aí quem fica com a ferida? Fica com o ferido, o pastor fica ferido também, por causa cria um estrago enorme. E aí a gente investiu bastante. Eu cometi vários erros já, ministerialmente, investindo em pessoas que não deveria ter investido. Por que não deveria ter investido? Não deveria ter investido porque eles não queriam. E a gente queria mais do que eles queriam. O que a gente pode fazer? Dar oportunidade para que essas pessoas cresçam, mas o crescimento depende delas, primeiramente de Deus, mas depende da determinação, do sacrifício, do empenho e comprometimento delas.
Se você viu que a pessoa está, nós somos a igreja é um grande ônibus, eu nunca vou esquecer dessa analogia. A igreja é um grande ônibus, os pastores da igreja são os motoristas. E o ônibus tem um destino, que é o céu. Mas durante esse caminho que ele está percorrendo para o céu, ele faz paradas, pastor. Ele vai nas paradas. Muitos descem, outros sobem, mas o ônibus continua. Nós estamos com 7 anos, estamos fazendo 7 anos agora, dia 9, vai fazer 7 anos de ministério. Mais de 300 pessoas já passaram aqui. Você vai puxar o histórico de pessoas cadastradas na igreja? Mais de 300 pessoas. Onde estão essas pessoas? Alguns estão em outros ministérios, outros estão rompendo, outros estão iludidos em outros ministérios, outros estão caídos. Onde estão essas pessoas? Nós continuamos. Entre frustrações, alegrias, tristezas, a gente vai dirigindo o ônibus. Temos que deixar descer aqueles que querem descer, aproveitar a oportunidade daqueles que estão subindo e utilizá-los. Eu uso, às vezes sou mal interpretado. Às vezes eu faço um comentário para a pastora e às vezes sou mal interpretado. Parece até que eu sou aproveitador. Mas não é. A gente tem que aprender a viver um momento de cada vez. Não é, pastor? Então vamos lá. Vou usar a Gisele como exemplo aqui, mas é como se fosse um modelo. A Gisele chegou aqui na igreja hoje. Aí eles vão dizer que o pastor está dando oportunidade para a Gisele. Há uma semana atrás, 15 dias atrás, ela estava lá no mundo, lá, bagunçando, fazendo isso e aquilo outro. Agora a igreja já está dando uma oportunidade para ela. Eu quero aproveitar ela, enquanto ela ainda está temendo a Deus e quando ela está cheia de Deus. Se amanhã ou depois ela se corromper de novo, ela já não serve para mim. Simples. Hoje eu trabalho assim. O que foi isso? Você não entendeu o mistério que Deus está te usando ainda. Eu vou utilizar enquanto serve para mim. Quando eu falo serve para mim, não é para o pastor, é para o reino. Se amanhã ou depois ela não servir mais, aí eu também não vou contar com ela. Mas eu não vou ficar pagando o preço por ela porque ela chegou agora e ainda não está em estrutura daquilo. Não. Eu vou utilizar, está cheio de fé, vem cá, vamos contribuir. Aí não aguentou, naufragou, desceu o ônibus, está subindo o outro, então agora é você, vem. E a obra vai andando, e o reino vai andando. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira investindo. E sabe aonde vai frutificar? Em outros lugares. Porque aí cai, aí vai embora. E aí depois, quando volta, não volta para cá, volta para outro lugar e vai prosperar para lá. E você fica sempre investindo. E você é um investidor que nunca tem resultado dos seus investimentos. Então, eu aprendi a trabalhar dessa forma. E acho que para mim, tá? E cada pessoa tem um método de trabalho. Para mim é o método que está mais certo. Chegou aqui na igreja, nós temos um lema aqui na igreja que eu falo assim para os irmãos. Aqui todo mundo trabalha, ninguém fica parado. Se você quer trabalhar, tem vontade, eu deixo você trabalhar. Se você demonstrou no comportamento alguma conduta que você não está apto para exercer, você não trabalha mais. Mas até que isso seja exposto, você trabalha. Aí você fala assim, mas o neófito não pode e tal. Não, o neófito não pode exercer cargo de confiança dentro da igreja, mas trabalhar pode. Ele não pode ser um pastor, não pode ser um presbítero, mas um cooperador, um diácono, servir pode. Pode, porque todos nós somos chamados para servir. E aí servir uns aos outros. Então eu trabalho, eu já sofri tanto nessa área. Pergunta um negócio. O quê? E quando o pastor não abençoa a ovelha para sair? Tem muitos assim. Então, a pessoa quer pedir a bênção para sair. Até não tem respaldo bíblico. A pessoa pedir bênção. Pastor, eu sou muito. A pessoa fala assim, não, eu não sinto Deus você sair, eu não vou te abençoar para você sair. Eu sou bem tranquilo com isso daí. Veja bem, eu não sou dono de ninguém. Eu tenho esse pensamento, talvez as pessoas até se ridicularizem com o que eu vou falar aqui, mas é o que eu penso, é o que eu sou. Veja bem, a igreja ela é uma instituição que tem associados e que tem um presidente, humanamente dizendo.
Então, quando a pessoa se filia a essa associação, ela tem direitos e ela tem deveres. Quando ela vai se desfiliar dessa associação, ela também tem deveres. Então, ela tem que terminar o seu ciclo naquela associação de forma legal e justa e íntegra. Então, o que ela tem que fazer? O mínimo que ela tem que fazer, humanamente, não estou falando espiritualmente, ela tem que notificar a presidência que ela está desligando daquela associação, humanamente dizendo. Ela tem que procurar o pastor, que é presidente, e falar assim: pastor, olha, obrigado. Se quiser agradecer, agradece. Se não quiser também, não tem problema nenhum. Mas ela tem o dever e a responsabilidade, como membro daquela associação, de chegar no pastor e falar assim: olha, estou me desligando da associação. Agora, espiritualmente, veja bem, espiritualmente, o pastor curou as feridas, tratou, deu comida quando teve fome, deu bebida quando teve sede, suportou as limitações e as fraquezas. Hoje, a ovelha está gorda, está forte, está independente e não precisa mais do pastor. Então, o mínimo que ela poderia fazer, o mínimo, seria a gratidão por tudo que foi feito por ela dentro da igreja. E chegar no pastor e falar: pastor, muito obrigado. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado pelas experiências, por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei aqui. Eu sou muito grato a Deus, mas a partir de hoje eu vou trilhar outro caminho. Eu vou seguir em frente. Mas eu sou muito grato a Deus. O que eu creio, pastor, é só nisso. Eu não creio que o pastor tem que abençoar ou que o pastor pode amaldiçoar. O que pode se acontecer é o histórico de informações ser passado adiante. O histórico de informação, ele é primordial. Quando você sai de uma empresa aqui para de Minas, ou você mete a empresa lá na justiça, e quando você vai e tal, a outra empresa sabe que você meteu a outra justiça, e aí não te dá um emprego, não é assim? A igreja deveria ser diferente. Você sai da igreja, tem a carta de recomendação, não tem? Tem o número do seu pastor? Pastor, fulano de tal saiu daí da igreja, como que era ele aí? Olha, pastor, esse irmão, ele estava aqui na igreja aqui, por um tempo ele foi bem e tal, mas aí começou a dar esse tipo de problema, tem essas limitações e tal. Ótimo, o pastor já sabe quem está chegando, já sabe quais os problemas, já sabe onde tratar. O objetivo da informação não é para atrapalhar, mas para dar continuidade naquilo que foi começado aqui. Porque a ovelha, ela precisa entender que a igreja de Cristo é uma só. E não adianta ela mudar de igreja. Onde ela for, ela vai ter que aprender e vai ter que caminhar da forma reta. Só que não acontece assim, né, pastor? E aí o pastor acha que a pessoa não pode sair, então ele não quer abençoar. Não abençoa você, porque ele acha que ele é proprietário, que ele é dono. E não é. A igreja é uma associação. A igreja de Cristo ela é espiritual, ela não é física. Então você pode servir aqui como pode servir em qualquer outra igreja, desde que a igreja esteja próximo da Bíblia, né? A questão da bênção e da maldição, isso aí depende muito assim da pessoa, da própria pessoa. Da própria pessoa. Da conduta dela com É Deus. isso que eu estou dizendo. Se ela esteve aqui na igreja, igual eu falei, Agora, teve aqui na igreja. Ele fala assim: ó, eu não vou te abençoar, você precisa sair, você está saindo debaixo de maldição. Tem que pastor que fala isso. Mas se fizer dessa forma, o pastor também está errado. Tá, Está errado. Nós fomos chamados, com certeza, nós fomos chamados para abençoar, nunca amaldiçoar. A Bíblia é bem clara, nós fomos chamados para abençoar, nunca para amaldiçoar. Então, assim, quando os irmãos vão desligar aqui da igreja, eu sempre falo para os irmãos, assim, quiserem falar comigo, amém. Teve irmão que nem falou comigo. Teve irmão que chegou lá no grupo da igreja lá e falou assim: ó, eu quero agradecer aí o tempo que eu fiquei com os irmãos e tal, estou me desligando do ministério a partir de hoje. Fiquei triste pra caramba, porque era uma pessoa que eu me importava e que investi demais. Pelo descaso, né? Pelo descaso e pela falta de, de apreço, chorei demais, ajudei demais. Atravessei rios e oceanos pela pessoa. É verdade. E aí chega no final, nem para dizer, olha, obrigado. Não que a gente quer reconhecimento, não é isso. É o vínculo social e afetivo que a gente cria. Mas aí tudo bem. Mas o problema é que tem muitos pastores que acabam tornando a pessoa como inimiga. Então, eu particularmente, mesmo sentido, eu procuro trabalhar isso em mim, porque a gente é ser humano. Então, eu luto contra isso. Quando eu vejo a pessoa, eu faço questão de ir lá cumprimentar e tal, não é falsidade. Estou todo ferido, estou todo arrebentado. Mas eu escolhi perdoar. Eu escolhi ter comunhão. Eu escolhi ter paz. Não por causa dele. Ele que se vê com Deus. Mas porque eu não posso me deixar levar por aquele sentimento e aí ficar amargo na fé. Né? E aí se eu ficar amargo na fé, aí eu fico
criando aquele sentimento de Deus. E aí começa a agir dessa forma. Eu não te abençoo, não. Você não está debaixo de maldição, viu? Ó, os irmãos que saíram da igreja Deus e Amor e foram para a igreja Assembleia de Deus, Deus me mostrou numa revelação que se as pessoas não voltarem para a igreja Deus e Amor, a igreja de doutrina verdadeira, estarão queimando no inferno. Vocês irão para o inferno porque vocês estão debaixo de maldição, porque Deus vos escolheu e vos chamou para estarem na igreja pentecostal. Deus é amor. Eu ouvi ele falar isso várias vezes, né? Davi Miranda falava isso demais. Não só eles, mas muitos pastores falam isso. Então assim, a igreja você vai, olha só. Existem alguns motivos de a pessoa mudar da igreja. As pessoas devem mudar de igreja porque elas mudaram de bairro, né? Ou porque ficou mais inviável ela ir para a igreja, ou porque os horários do culto não condizem com a vida social dela. Por exemplo, ela trabalha ali à noite e dá para ir para o culto. Porque ela vai ficar na igreja e vai morrer, ela vai procurar uma igreja que tenha culto diurno para que ela possa congregar. Já vi pessoas mudar de igreja por causa de compromisso de horário do próprio pastor. Então, o pastor geralmente o pessoal chegava lá e não deixava a chave para ninguém. No ponto ficava na porta esperando ele. E ele chegava para poder abrir a igreja. Ele chegava em cima da hora. Então o pessoal pegava e ficava ficando furioso. Que às vezes chegava, estava chovendo, ficava debaixo da máquina esperando. Aí ele falava, não, porque tem que deixar a chave com alguém, né? É muito importante, sabe? As pessoas devem mudar de igreja não por problemas na igreja, a não ser se a igreja estiver totalmente sabe por quê? Veja bem, se a igreja estiver fora da palavra, eu tenho que procurar uma igreja que está dentro da palavra. Independente se ela é longe da minha casa, eu tenho que procurar uma igreja que... Agora, se a igreja prega a verdade, se a igreja prega a palavra de Deus e ensina, problema ela vai ter. Eu tenho que me adequar à palavra e ficar fiel ali. A pessoa que se filia à igreja, ela tem que pensar que é vitalício, é para a vida toda. A igreja é para me servir a Deus dentro daquele ministério durante a minha vida toda. Os meus filhos têm que nascer ali, os meus netos têm que nascer ali, minha família tem. É assim que a igreja tem que crescer. É assim que a igreja tem que crescer. Essa é a forma correta de a igreja crescer. O problema é que a igreja não cresce é por causa desses comportamentos. Aí eu vou parar porque Deus terminou. Não, Deus não terminou. Deus, como assim? A gente entendeu? escuta muito isso, né? Não. Pessoas chegando para assim, já rodei por todo lado, mas Deus me mostrou essa igreja aqui, que eu tenho que congregar aqui. Então assim, veja bem, agora eu devo mudar de igreja, vou mudar de cidade, né? Eu tenho irmão, olha você ver, tenho irmãos, o Alisson e o Andrés, olha só, já tem 4 anos que eles saíram do ministério aqui. Eles eram do nosso ministério, faziam parte do ministério de louvor e tal. 4 anos. Ele mudou para o Serra Verde. Não tem como eu ficar buscando eles todos os cultos. Sabe o que ele fez? Filiou uma igreja de lá. Desde então tem congregado lá. Pelo menos umas 2 vezes por mês ele vem aqui na nossa igreja como visitante. Toda vez que tem um evento, alguma coisa, ele vem tocar aqui com a gente. Nunca perde o carinho, o afeto, né, e a comunhão. E ele foi para lá porque não era porque ele queria ser da igreja, mas porque não era mais viável ele estar aqui. A distância. Então as pessoas têm que mudar de igreja por causa dessas razões. Não é por problema, não é por aceitação, mas por limitações naturais. E aí sim, aí eu entendo que às vezes não é para você ficar ali. Às vezes Deus, né, tem preparado outras coisas. Agora, eu passei minha vida toda na Assembleia de Deus e achava que minha vida inteira seria lá. Mas Deus não tinha isso. Deus queria me preparar para poder me levar para onde Ele queria. Então eu fui preparado dentro de um propósito. E olha que eu nem fiquei lá. Eu só saí da Assembleia de Deus porque eu mudei de estado. Eu saí de São Paulo e vim para Minas. Entendeu? Então é mais ou menos assim. A gente tem que entender que não é uma opção. É uma exceção no lugar de ministério. É uma opção, não.
Uma exceção. 90% das pessoas que mudam de ministério são problemáticas. 90%. Eu conheço um pastor. No começo é mil maravilha, tudo é bênção pura sem mistura. Mas depois que você começa a ler a carta viva, você vê os erros de ortografia, os erros de português, e aí é difícil, viu? Você não consegue ler, não. Eu conheço um pastor que ele rodou as igrejas espirituais de Minas de canto a canto. Depois começou a congregar de domingo lá em Belo Horizonte, e de carta, porque ele disse que em Pará de Minas não tinha igreja que estava pela adequar, né? Foi para lá, por um determinado tempo. Chegou lá por um determinado tempo, voltou. Aí rodou de novo, era assim, 2 dias no lugar, 1 mês de outro. Mas o que acontece? Geralmente, vamos supor, se eu saio do meu ministério e venho congregar com o senhor aqui, você tem as suas disciplinas dentro da sua igreja. Né? E eu não vou poder chegar e querer impor uma coisa do meu jeito, reviver. Entendeu? Vai chegar um determinado tempo. Já passou do horário, você acredita que já passou do horário? Você vai me barrar, entendeu? Tem algumas coisas, você vai chamar a atenção, não, irmão. Aqui é assim. Para encerrar aqui, já passou um irmão dentro da igreja que ele queria que a igreja fosse do jeito dele. E eu olhei bem para ele e falei para ele assim, olha, você tem que abrir uma igreja para você. Eu falei, abre uma igreja para você, porque você não vai dar certo em igreja nenhuma. Desse jeito. E sabe o que ele fez? Abriu. Abriu. Não, ele é uma bênção, sabe? Tem limitações como todo mundo. Mas na época, ele tinha mais limitações do que qualidade. Hoje, a visão dele já é mais madura e tudo e tal. Né? Mas na época, ele chegou aqui em mim e falou assim, pastor, o senhor, ele veio de outra igreja. Ele falou assim, pastor, ó, o senhor sabe tocar corrente de fogo? Eu falei, sei. O senhor toca? Eu falei, quando eu tenho vontade de tocar, eu toco. Né? É raro às vezes, mas às vezes eu toco. Ah, não, pastor. O senhor tem que tocar mais corrente de fogo. Deus abençoe. O senhor tem que tocar mais corrente de fogo na igreja. Tem que ter um culto específico para isso. Tem que ser mais avivado e tal. Eu falei assim, mais avivado? Eu sou avivado. Você não tem noção do tanto que eu sinto a presença de Deus quando eu estou adorando. Agora, se as pessoas não sentem, se você não está sentindo, eu não sei. Não, pastor, é porque é só adoração, só, olha só. Só adoração, só adoração, só adoração, só adoração. Só adoração. Você fala, não. Os serafins fazem o quê? O que os serafins fazem? Santo, 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 santo. Fala, não, o caminho da comunhão com Deus, do relacionamento, é a adoração. Louvor faz parte, mas o caminho é a adoração. Eu gosto mais de aplicar nessa área. Ah, pastor, mas assim a igreja não vai crescer, não. Assim vai ficar difícil. Foi desse jeito. Eu falei assim, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você sabe qual que é o problema? Você já passou no ministério A, você já passou no ministério B, você já passou no ministério C, eu sou o ministério D. E você sabe por que você não ficou nenhum desse ministério? Porque todos eles tinham algo que você achou que faltava. E aí, sabe qual é o problema? Você deve fazer o quê? Você tem que pegar o que tinha no ministério A que estava faltando, o que estava faltando no ministério B, no ministério C e no ministério D, que é aqui. Pega tudo que estava faltando nesse tudo, junta tudo e muda a sua igreja. Você tem que fazer essa... Falei para o irmão, você tem que abrir essa igreja. Ai, eu não tinha pensado nisso, pastor. Passou um tempinho, as duas. Não foi para frente a igreja, não. Não foi. Hoje ele é pastor, foi consagrado a pastor. Ele não era pastor na época. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus. E ele dirige a Assembleia de Deus. Ele é pastor na Assembleia de Deus. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção, esse irmão. Né? Na época ele ainda era imaturo, ele estava no processo ainda. Vamos orar agradecendo? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela bondade e fidelidade. Obrigado pelo ensino, obrigado pela aula, obrigado pela tua presença. Obrigado pela vida dos meus irmãos, que nós possamos continuar amadurecendo aquilo que foi semeado em nossas vidas nesta noite. Certo que seremos atendidos por graça e misericórdia, entregamos em tuas mãos as nossas vidas e esta aula. Em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até a próxima aula, segunda-feira. Estaremos aqui, se Jesus permitir, em nome de Jesus.